O sargento de pelotão do Exército dos Estados Unidos, Jorge Otero Barreto, avança cautelosamente com seu elemento de ponta através da sufocante selva vietnamita em direção a uma pequena aldeia controlada por comunistas que ele está determinado a tomar. A tentativa de ontem o deixou ferido por um RPG que quase arrancou sua perna, mas será necessário mais do que isso para impedi-lo de tentar novamente. Quando os americanos tomam suas posições, de repente ficam presos em uma intensa chuva de tiros. Em segundos, seu metralhador cai ferido. Momentos depois, seu assistente cai sem vida ao seu lado. Superado amplamente em número, Otero Barreto sabe que o resto de seus homens acabará da mesma maneira se não chegarem a um lugar seguro rapidamente. Ele dá a ordem para recuar, mas não vai com eles. Seus olhos estão fixos na metralhadora M60, agora sem operador. Suas pernas ainda pulsam de dor. Ele rasteja passando por seus camaradas caídos em direção à M60. Agora é um homem contra um exército inteiro. Os primeiros anos. Jorge Otero Barreto nasceu em 7 de abril de 1937 no pequeno município porto-riquenho de Vega Baja. Seu pai o nomeou Jorge, em espanhol por George, em homenagem a George Washington, a quem admirava enormemente. Ele esperava que seu filho um dia se tornasse uma lenda militar por direito próprio, imaginando-o como um general famoso. Depois de completar o ensino médio, estudou biologia na Universidade de Porto Rico, mas quando sua mãe tentou fazê-lo ir para a escola de medicina na Espanha, ele recusou. Em setembro de 1959, com o incentivo de seu pai, alistou-se no Exército dos Estados Unidos aos 22 anos. Mais tarde, explicou que queria se tornar alguém de quem se orgulhar. Depois de completar o treinamento básico em Fort Jackson, Carolina do Sul, Otero Barreto se ofereceu como voluntário para a Escola de Assalto Aéreo do Exército em Fort Bragg, Carolina do Norte, para poder se tornar um paraquedista. O rigoroso treinamento o levou ao limite, mas ele perseverou onde outros falharam. Em 1960, fez história quando se tornou o primeiro soldado porto-riquenho a se formar na escola. No ano seguinte, foi designado para a 25ª Divisão de Infantaria, especificamente para o 27º. Regimento conhecido como Wolfhounds, e enviado ao Havaí para treinamento. Logo se encontrou continuando sua jornada através do Pacífico com missões na Tailândia e nas Filipinas, onde aprenderia a navegar pelos muitos desafios da guerra na selva. Primeira turnê no Vietnã. A primeira turnê de Otero Barreto no Vietnã chegou como conselheiro militar e artilheiro de porta de helicóptero com a 117 e a Companhia de Aviação. Durante este desdobramento inicial, ganhou 3 medalhas aéreas, junto com suas asas de artilheiro e distintivo de tripulante, voando missões perigosas através do Sudeste Asiático, e até afirma ter participado de operações altamente classificadas no próprio Vietnã do Norte, com a 173 da Brigada Aerotransportada. Em 6 de junho de 1966, Otero Barreto retornou ao Vietnã com a 173 da Brigada Aerotransportada, uma das formações aerotransportadas mais de elite do Exército. Foi com a 173 na que ele realmente se provaria como guerreiro e começaria a acumular a coleção de feridas que marcariam seu corpo pelo resto de sua vida. Primeira ferida: a armadilha de urso. Em 21 de julho de 1966, durante um assalto de combate na zona de guerra C, o helicóptero de Otero, Barreto pairava a cerca de 10 pés do chão. Ele saltou, pronto para enfrentar o inimigo, e de repente sentiu seu tornozelo direito preso em um aperto insuportável. Uma armadilha de urso do Vietcong havia se fechado sobre sua perna, imobilizando-o completamente. Mais tarde recordou: minha unidade estava recebendo um grande volume de fogo da posição inimiga e o pelotão teve que manobrar para enfrentar o inimigo. Devido à minha deficiência, tive que ficar sozinho na zona de pouso. Durante 4 agonizantes horas, Otero Barreto ficou preso na zona de pouso enquanto seu pelotão lutava contra o inimigo. Somente depois que a feroz batalha terminou, seus homens puderam retornar para ajudá-lo. Foi condecorado com seu primeiro coração púrpura. Segunda e terceira ferida. Menos de 2 meses depois, em 17 de setembro, Otero Barreto liderava seu pelotão em patrulha ao
redor da plantação de borracha Michelin quando fizeram contato com uma força do Viet Cong. Depois de perder 2 de seus homens na troca inicial de fogo, uma granada inimiga atingiu uma árvore e explodiu, enviando fragmentos que rasgaram sua perna esquerda. Apesar do ferimento, reagrupou seus homens e recuperou os 2 soldados caídos, ganhando um segundo coração púrpura. Em 6 de março de 1967, o esquadrão de Otero Barreto avançou depois que seu elemento de elite foi pego em uma emboscada inimiga. Como sargento de Estado-Maior e líder de esquadrão, imediatamente assumiu o controle da situação caótica. Movendo-se através de intensas rajadas de balas, foi de homem em homem, apontando alvos inimigos e dirigindo seu fogo. Então, uma bala e um fragmento de granada o atingiram na nádega esquerda. Um ferimento grave que enviou uma dor ardente por todo o seu corpo. Qualquer homem razoável teria pedido um médico e esperado pela evacuação, mas Otero Barreto recusou-se a deixar seus homens. Apesar do ferimento, continuou movendo-se através do fogo, dirigindo o assalto de seu esquadrão, até que obtiveram a supremacia de fogo sobre a posição inimiga. Somente depois que seu esquadrão estivesse completamente fora da área hostil, finalmente aceitou ajuda médica e permitiu que fosse evacuado. Por seu heroísmo extraordinário sob fogo, ganhou a estrela de bronze com V de valor. Retorno ao Vietnã com a 101ª aerotransportada. Após um período de licença em Porto Rico e uma missão problemática em Fort Campbell, Kentucky, onde agrediu um sargento e um capitão, Otero Barreto ofereceu-se como voluntário para retornar imediatamente ao Vietnã para evitar uma corte marcial. Em dezembro de 1967, o sargento de pelotão Jorge Otero Barreto estava de volta ao Sudeste Asiático com a Companhia A do 502, o regimento da 101ª Aerotransportada. Entre os oficiais que serviram ao lado de Otero Barreto estava o tenente John Hay, que mais tarde recordou sua impressão de sua primeira noite juntos no campo. Notei imediatamente que ele estava muito consciente de seus arredores. Era alguém em quem confiei imediatamente. Era esse tipo de pessoa, era amigável, mas era todo negócios, um oficial não comissionado extremamente profissional. A ofensiva do Tet, na noite de 30 de janeiro de 1968, quando as celebrações do Ano Novo Lunar ocorriam em todo o Vietnã, o exército do Vietnã do Norte e o Viet Cong lançaram um assalto massivo coordenado em várias partes do sul. O que ficaria conhecido como a Ofensiva do Tet atacou simultaneamente vilas, cidades e instalações militares em todo o país. Até a embaixada do ZIAU em Saigon foi atacada. Otero afirma ter sido um dos soldados que pousou no telhado da embaixada durante a caótica defesa do complexo. Fevereiro de 1968, 4 dias de inferno. Em 1º de fevereiro de 1968, o comandante da companhia de Otero Barreto, capitão Joseph Holland, foi dado como desaparecido em combate. Otero Barreto havia estado com ele em seus últimos momentos. Mais tarde, referiu-se a Holland simplesmente como meu velho, e a perda atingiu duramente. Com Holland morto e a companhia em caos, Otero Barreto encontrou-se atuando como líder de pelotão para o maltratado 1º pelotão da Companhia A. Em 10 de fevereiro de 1968, um jovem tenente chamado Richard Pershing chegou para assumir o comando do 1º pelotão. Otero Barreto, que havia estado atuando como líder de pelotão, voltou para seu papel como sargento de pelotão. O tenente Pershing tornou-se, como Otero expressou, o guerreiro número 31. 16 de fevereiro, primeira ferida do assalto. Apenas 6 dias depois, Otero Barreto encontrava-se liderando o elemento de ponta durante uma operação fora da base de fogo Gene. À medida que o elemento de ponta de Otero Barreto se movia através dos arrozais expostos em direção à aldeia, o inimigo atacou. Um fragmento de RPG rasgou sua perna direita. Embora gravemente ferido, manteve o controle, dirigindo o fogo de retorno de seus homens enquanto lutavam para romper o contato. Meia hora depois, o som distinto das pás do rotor anunciou a chegada do helicóptero de evacuação. Mas quando o helicóptero de evacuação médica descia em direção à sua posição, a aldeia explodiu com fogo do solo. As armas automáticas pesadas atingiram a aeronave, forçando o piloto a aumentar a potência e abortar o pouso.
Otero Barreto mais tarde disse: apesar do meu ferimento, fui forçado a permanecer com o meu pelotão durante a noite. Deus sabe melhor. À medida que a escuridão caía, as baterias de artilharia americanas abriram fogo sobre a aldeia. 17 de fevereiro, o ato mais heróico. No meio da manhã de 17 de fevereiro, Otero Barreto estava de volta à ponta. Seu ferimento na perna do dia anterior ainda estava fresco. O pelotão se moveu em direção à aldeia. Os norte-vietnamitas foram pacientes, mantiveram seu fogo enquanto o elemento de ponta de Otero Barreto se aproximava. Então, com tempo perfeito, o inimigo abriu fogo com tudo o que tinham. A primeira rajada de fogo feriu o metralhador de Otero e reivindicou a vida de seu assistente. Depois de ordenar que seus homens recuassem e se reunissem com Pershing e o resto do pelotão, Otero tomou uma decisão em uma fração de segundo. Em vez de ir com eles, agarrou a metralhadora M60, agora sem operador, e assumiu a posição ele mesmo. Completamente exposto ao intenso fogo inimigo, abriu fogo sobre as posições norte-vietnamitas, colocando tal volume de fogo sobre eles que pararam de atirar no resto de seu elemento de ponta e concentraram tudo nele. Então, outro fragmento de RPG o atingiu, adicionando um novo ferimento à lesão do dia anterior. Mas Otero Barreto recusou-se a se mover. Por mais de uma hora, manteve aquela posição sozinho, disparando rajada após rajada da M60, mantendo o inimigo imobilizado até que seus homens chegassem a um lugar seguro. Somente depois de ter esgotado toda a munição para a metralhadora, fez a transição para seu rifle M16 e começou a rastejar de volta em direção à posição do pelotão. A missão fatal. Quando finalmente chegou ao tenente Pershing no posto de comando, Otero pensou que o pesadelo havia terminado para o dia. Estava errado. Alguém do comando superior emitiu novas ordens: recuperar o corpo do assistente de metralhador caído e recuperar a metralhadora M60. O médico tratou o segundo ferimento de Otero e Pershing disse-lhe para comer algo e se preparar para tomar a ponta novamente. Otero Barreto olhou para o jovem tenente e disse: Tenente Pershing, desta vez temos que cumprir esta missão juntos. Pershing concordou. Os dois homens organizaram o pelotão em formação de coluna. Apesar de seus 2 ferimentos das 30 horas anteriores, Otero Barreto pediu fogo de artilharia. Enquanto o pelotão avançava, estavam na metade do caminho para a posição do soldado caído quando o inferno se abriu. O intenso fogo inimigo eclodiu de múltiplas posições. No caos, o tenente Richard Pershing foi atingido por fogo de RPG, matando-o quase instantaneamente. A missão, que nunca deveria ter sido ordenada, havia cobrado a vida do guerreiro número 31. Otero Barreto conseguiu recuperar o corpo de Pershing, mas os objetivos originais, o soldado caído e a metralhadora, foram deixados para trás. Por seu quarto, Coração Púrpura foi condecorado com uma estrela de prata. A Batalha de Phu Yen, maio de 1968. Em maio de 1968, Jorge Otero Barreto e o resto da companhia A haviam sido redistribuídos como parte da Operação Carentan II. Em 28 de abril, Otero Barreto recebeu ordens para um assalto aéreo de combate na aldeia de Phu Yen, localizada a cerca de 2 milhas a noroeste de Hue. A inteligência indicava que a aldeia estava ocupada pelo 8º Batalhão do 90º Regimento do EVN. Aproximadamente 600 soldados inimigos experientes que haviam fortificado a aldeia em forma de meia com bunkers, buracos de aranha e campos de fogo entrelaçados. Os primeiros dias do cerco. À medida que seu helicóptero se aproximava da zona de pouso, o fogo inimigo eclodiu da aldeia. O piloto recusou-se a pousar, permanecendo a 6 ou 8 pés do chão e gritando que se eles fossem descer, era melhor que pulassem agora. Otero Barreto lançou-se para fora do helicóptero com seus homens, pousando sob fogo. Durante a primeira noite, Otero Barreto encontrou-se em uma posição defensiva de 2 homens, atrás das árvores. A linha americana estava perigosamente fina. Aproximadamente 130 homens da Companhia A, segurando centenas de jardas contra os 600 soldados inimigos entrincheirados. A proximidade ao inimigo era inquietante. Otero Barreto podia ouvir os norte-vietnamitas falando de suas posições. Em 29 de abril, a Companhia A lançou seu primeiro assalto. Quando fizeram contato com AS,
Posições fortificadas, a luta foi feroz. O primeiro pelotão eliminou vários bunkers inimigos em combate próximo, mas eventualmente o assalto estagnou. Em 30 de abril, foi ordenado à Companhia A tentar novamente. Otero Barreto e o primeiro pelotão avançaram mais uma vez. Então, o fogo inimigo intensificou-se. Um RPG atingiu um dos homens da ponta, reivindicando sua vida instantaneamente. O metralhador caiu ferido. De sua posição defensiva, Otero Barreto testemunhou o bombardeio mais intenso que jamais havia visto. Durante o cerco, mais de 14.000 projéteis de artilharia atingiram Pu Yen, uma concentração surpreendente de poder de fogo em uma área tão pequena. Os jatos, helicópteros artilhados e aviões de hélice realizaram 14 ataques aéreos separados, transformando seções da aldeia em um inferno. O assalto humano, às 4h15 da manhã de 1º de maio, a posição de Otero Barreto ficou sob um ataque de morteiro de 60 projéteis. Então começaram os assaltos de onda humana, soldados inimigos desesperados tentando romper o cordão americano e escapar. Otero Barreto e seu pelotão abriram fogo enquanto onda após onda de soldados inimigos carregavam em direção às posições através da escuridão. Referindo-se ao seu incansável ataque com metralhadoras, mais tarde disse: "Quando continuaram, vindo, começamos a dançar." Os americanos mantiveram-se firmes. Quando os ataques finalmente diminuíram, Otero Barreto pôde ver aproximadamente 58 soldados inimigos jazendo sem vida na frente das posições americanas. O assalto final. Em vez de dar tempo aos norte-vietnamitas para se reagruparem e tentarem outro ataque, os americanos perceberam que era sua oportunidade de avançar. O primeiro pelotão lideraria a Companhia A em direção a Pu Yen, e o sargento de pelotão Jorge Otero Barreto estaria na frente liderando o elemento de ponta, a posição mais perigosa em qualquer assalto. Mal haviam penetrado na aldeia devastada quando o inimigo abriu fogo. Apesar do bombardeio massivo que haviam suportado, os norte-vietnamitas ainda tinham vontade de lutar. Granadas propelidas por foguetes, metralhadoras e armas pequenas eclodiram de bunkers ocultos e buracos de aranha espalhados por toda a aldeia. A maioria dos sargentos de pelotão teria procurado cobertura, mas Otero carregou para frente. Com completo desprezo por sua própria segurança, imediatamente assaltou o posicionamento de metralhadora mais próximo. Fechando com a posição sob fogo intenso, eliminou todos os 3 membros da tripulação. Antes que o inimigo pudesse reagir, reuniu seu esquadrão e os levou através do fogo contínuo em direção a 3 posições fortificadas adicionais. Movendo-se de bunker em bunker com agressão calculada, Otero e seu esquadrão dominaram cada posição por sua vez, eliminando ou incapacitando cada defensor que encontraram. A rendição em massa. Então chegou o momento que ninguém esperava. Em vez da amarga luta até o fim que os americanos haviam antecipado, um sargento norte-vietnamita emergiu da aldeia devastada e se rendeu. Foi-lhe permitido retornar e trazer mais soldados. Um por um, depois em grupos, os sobreviventes desmoralizados do 8º Batalhão começaram a deixar suas armas e sair com as mãos levantadas. Quando a contagem final foi feita, os resultados foram surpreendentes. 107 soldados norte-vietnamitas haviam se rendido, a maior rendição em massa de tropas norte-vietnamitas a uma unidade americana em toda a Guerra do Vietnã. Outros 419 soldados inimigos haviam sido eliminados durante o cerco de 4 dias. A Companhia A também não havia escapado ilesa. Haviam perdido 8 ou 9 homens e tinham 33 feridos, mas haviam alcançado uma vitória decisiva. Por seu heroísmo extraordinário durante o assalto final em 1º de maio de 1968, o sargento de pelotão Jorge Otero Barreto foi condecorado com sua 2ª estrela de prata menos de 3 meses depois da primeira. Depois da guerra. Depois de suas impressionantes ações em 1968, Jorge Otero Barreto continuou servindo no Vietnã por mais 2 anos. Quando deixou o país em 1970, havia completado 5 turnês durante 9 anos, durante os quais se ofereceu como voluntário para mais de 200 missões de combate e havia sido ferido 5 vezes, ganhando 5 corações púrpura.
Além disso, Otero Barreto também recebeu 5 estrelas de bronze com dispositivos de valor, 5 medalhas aéreas e 4 medalhas de elogio do Exército. No total, foi condecorado com 38 condecorações militares durante seu serviço, tornando-o um dos soldados mais condecorados de toda a Guerra do Vietnã e o soldado porto-riquenho mais condecorado de todos os tempos. Nos anos seguintes à sua partida do Sudeste Asiático, Otero Barreto lutou contra o TEPT. Diria que a guerra o havia deixado com 9 ouvidos. Sua capacidade de detectar até o menor som em seus arredores o manteria constantemente no limite. No entanto, percebendo que não sofria sozinho, dedicou-se a ajudar seus companheiros veteranos, tornando-se o comandante do posto 14 da Legião Americana no município porto-riquenho de Vega Baja. Reconhecimento e legado. Com os anos, a palavra da lenda de Otero Barreto se espalhou e ele ganhou um apelido que capturava tanto seu espírito de luta quanto seu notável recorde de combate: o Rambo porto-riquenho. Finalmente, seu extraordinário serviço começou a receber o reconhecimento que merecia. Em 2006, a Coalizão Nacional Porto-Riquenha o honrou com um prêmio de realização ao longo da vida. Sua cidade natal de Vega Baja o nomeou Cidadão do Ano em 2011 e dedicou seu museu militar a ele. Um lar de transição para veteranos sem teto em Springfield, Massachusetts, leva seu nome. Em 2016, o tenente-general Joseph Anderson presenteou-o com um prêmio de membro distinto do 502º Regimento. Na cerimônia, Anderson falou sobre a notável sobrevivência de Otero Barreto. Por todas as contas, baseado no que ele fez, ele deveria estar morto 5 ou 6 vezes, mas lá está ele em pé. Ele é um homem de sorte. Mesmo após seu falecimento em outubro de 2024, aos 87 anos de idade, continuam os esforços para atualizar uma de suas estrelas de prata para a medalha de honra, com apoiadores argumentando que suas ações em Pui Yen merecem o reconhecimento. Tenha sucesso ou não essa campanha, o legado de Jorge Otero Barreto está seguro. Ele havia se proposto em 1959 a se tornar alguém de quem se orgulhar. 5 turnês, mais de 200. Missões de combate, 38 condecorações e uma vida de serviço a seus companheiros veteranos depois, não há dúvida de que ele alcançou esse objetivo e muito mais.